A gente vai falar agora sobre o Caio Coppola, porque o Caio Coppola destruiu a narrativa de um jurista de esquerda e passou vergonha ao vivo em rede nacional. Você precisa acompanhar isso aqui comigo. Vem comigo, presta atenção aqui. Ó. Bastião da defesa da liberdade, pune a esposa de Alexandre de Moraes como se eventuais delitos praticados por um marido atingem a esposa. Isto é de uma hediondez, é inaceitável e me admira que brasileiros aplaudam esse tipo de comportamento. Coppola, a medida é contra a esposa de Moraes. Então ele está dizendo que é inaceitável, né, que seja aplicada uma sanção contra a esposa de um ministro, né? Mas vamos ouvir o que o Coppola tem para falar. Uma medida justa ou excessiva? Pois é. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que em diversas ocasiões, por meio de decisões monocráticas controversas, o senhor Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares muito rigorosas contra as esposas e, por vezes, contra as filhas de investigados nos processos em que é relator. Não vi tamanha indignação do senhor José Eduardo Cardoso nesse caso. Vou falar, corte rápido. São medidas como bloqueio de olha a reação dele aqui, cruzando os braços, agoniado, olha a linguagem corporal dele. Contas bancárias, impossibilidade de visitas, suspensão de redes sociais e por aí vai. Ou seja, em certo sentido, Alexandre de Moraes prova do seu próprio veneno e experimenta na pele a chamada lei do retorno. Mas, saindo aqui do campo kármico, enveredando pelo aspecto jurídico da coisa, as sanções Magnitsky, pela sua natureza, se estendem a todos aqueles que fornecem apoio material a indivíduos previamente sancionados, como é o caso do ministro. Portanto, se a esposa de Alexandre de Moraes foi identificada pelas autoridades americanas como alguém que viabiliza financeiramente ou de alguma outra forma as alegadas violações aos direitos humanos perpetradas pelo ministro, segundo o entendimento do governo dos Estados Unidos, então ela se enquadra no rol de potenciais sancionados e, nesse caso, tecnicamente, não há que se falar em excesso na aplicação da lei. Eu gostaria de comentar aqui alguns trechos pensados da nota do ilustre ministro em reação a essa sanção contra a sua esposa. Aspas para o senhor Alexandre de Moraes. A lamentável aplicação da lei Magnitsky contra minha esposa não só contrasta com a história dos Estados Unidos de respeito aos direitos fundamentais, como também violenta a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Na verdade, a lei Magnitsky serve justamente para punir autoridades estrangeiras que, eventualmente, violem direitos fundamentais, como é a liberdade de expressão, como é o devido processo legal. Direitos humanos. Então, pegando aqui as palavras do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ele disse o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes é, aspas, responsável por uma campanha opressiva de censura, prisões arbitrárias e perseguições judiciais, fecha aspas. E com toda a vênia, ao contrário do que sinaliza a nota do ministro, a lei Magnitsky só se aplica na jurisdição americana e, obviamente, para aqueles que desejam participar do sistema financeiro e tecnológico dos Estados Unidos. Portanto, a Magnitsky não invade a soberania nacional, que não pode ser confundida com os interesses e as ações individuais do ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, o ministro não é a manifestação encarnada da justiça brasileira, mas apenas uma autoridade investida temporariamente de poder jurisdicional. Poderia ter dormido sem essa, né? Poderia ter dormido sem essa. Mas sabe o que é o problema? É que essa turma de esquerda, eles não investigam, eles não procuram saber, procuram se munir de informações. E logo que veio a sanção contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes, nossa, a reação foi... É um absurdo, é que não pode, o que a esposa dele tem a ver? Tá, o que a esposa do Eduardo Bolsonaro também tem a ver? Né, quando o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear as contas bancárias dela só porque o Eduardo está lá nos Estados Unidos, licenciado, e está buscando uma saída, sendo que aqui no Brasil já não há mais saída. A quem recorrer aqui no Brasil? Sendo que a lei é eles. Eles são a lei. E se há alguma lei que seja favorável, eles interpretam ao contrário e acabou. Vale o que eles interpretar. Então, a quem recorrer? Será que não foi um absurdo, então, mandar bloquear as contas bancárias da filha do jornalista Oswaldo Eustáquio? Uma garota que não tem nada a ver, foi o pai. Se o Xandão está incomodado com o pai porque o pai está falando as verdades, um jornalista de direita, formador de opiniões, o que tem a ver? O que tem a ver, então, com relação à família do Clesão? Isso é o que fica no ar. Por isso
que essa turma da esquerda fica com vergonha e passa vergonha